Queridos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes em vossos corações. Meus irmãos, como sempre, é um imenso privilégio poder me juntar a vocês novamente, dessa vez para meditarmos na primeira carta do apóstolo João. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado, e hoje estaremos nos debruçando sobre os capítulos de 1 a 3. Mas antes de iniciarmos a exposição, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade de, junto com meus irmãos, meditarmos em Tua Santa Palavra. Peço que nos abençoe nessa reflexão e fales aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos convença de tudo aquilo que não estamos corretos e nos ajude a nos adequarmos segundo aquilo que queres para cada um de nós. Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira carta de João tem como contexto histórico que muitos dos falsos mestres saíram de Éfeso para as cidades circunvizinhas, ensinando perspectivas errôneas sobre Cristo. João escreveu o Evangelho para convencer seus destinatários que esse Evangelho foi escrito para que eles pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, eles tivessem vida em seu nome, como está escrito lá no Evangelho, no capítulo 20, nos versos 30 e 31. E ele então escreveu essa carta para assegurá-los que, por intermédio de Jesus, eles teriam a vida eterna, como podemos ler aqui na carta, no capítulo 5, verso 13. E também poderiam desfrutar da comunhão com Deus e com os irmãos, como diz aqui o primeiro capítulo, versos 3 e 4. Com relação à autoria da carta, embora nenhum nome de autor apareça no corpo dessa carta, ou das outras duas que trazem o nome de João, os pais da igreja primitiva atribuíram todas as três a João, o amado discípulo de Cristo. As similaridades quanto ao vocabulário e o estilo literário com o Evangelho de João apoiam essa visão, como também a afirmação do autor de que foi testemunha ocular do ministério de Cristo, como nós podemos ler logo no início da carta, no capítulo 1, versos 2, 3, e também lá no final da carta, no capítulo 4, verso 14. Com relação à data da escrita, acredita-se que foi em torno de 85 a 95 depois de Cristo, provavelmente algum tempo depois do Evangelho de João. Com relação aos destinatários, a primeira carta de João provavelmente foi uma carta circular para os cristãos espalhados por todas as províncias romanas da Ásia, incluindo as 7 igrejas do Apocalipse. No capítulo 1, esta é possivelmente a última mensagem apostólica para toda a igreja e é complementar ao Evangelho de João. Seu assunto é comunhão com Deus, na qual os crentes são introduzidos por meio de sua união com Cristo. Todo o fato da missão de nosso Senhor é declarado uma manifestação de vida eterna. Com relação a isso, João escreveu: ouvimos, vimos e tocamos. O propósito da manifestação era levar os homens à comunhão com Deus. Por meio da manifestação da vida eterna e nossa recepção disso pela fé, temos comunhão com o Pai. Isso significa comunhão na luz, no amor e na vida. A primeira grande mensagem da palavra da vida aos homens é que Deus é luz. O lugar de comunhão, portanto, é andar na luz de Deus. Em Deus não há trevas, nem pode haver. Se então os homens amam mais as trevas do que a luz, eles são excluídos da comunhão com Deus.
Por causa da imperfeição perpétua, por sermos pecadores, mesmo em nossas coisas mais sagradas, há necessidade de uma limpeza constante, de uma purificação, que é fornecida no sangue de Jesus, seu Filho. A luz torna o pecado conhecido, evidenciado. Os pecados do passado são perdoados e a alma é purificada de toda a injustiça. No capítulo 2, afirmando que o propósito, que o objetivo principal de sua carta é que não pequemos, o escritor declarou que mesmo se pecarmos, uma provisão é feita para que sejamos perdoados. Devemos ter o desejo de ficarmos livres do pecado. Quando, no entanto, pecamos, podemos confiar em Cristo para nos defender diante de Deus. As provas pelas quais podemos conhecer nossa relação com a luz são apresentadas com respeito a Deus e com respeito a nossos semelhantes. A prova de que conhecemos a Deus é que guardamos seus mandamentos. É possível saber muito sobre Deus intelectualmente e ainda viver em rebelião contra Ele. Sob a lei, o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia expiação por Israel ao aspergir sangue sobre a tampa da arca, também conhecida como propiciatório. A morte de Cristo é nosso lugar de propiciação, pois a santidade de Deus foi satisfeita por intermédio do sangue de Cristo. A expressão de João, se porém alguém pecar, não quer dizer que a perfeição sem pecados seja possível nesta vida. Nós fomos salvos do poder condenatório do pecado e não do pecado em nós. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nele, Paulo, não habitava bem algum, como podemos ler na carta aos Romanos, no capítulo 7, verso 18. Então João quer dizer aqui que o pecado não deve e nem pode caracterizar a vida do cristão. Seguindo o texto, Deus é conhecido em seu Filho. Estar unido a Ele e permanecer nele é ser transformado à sua semelhança. João estabelece de forma inequívoca e sem concessões que a única maneira pela qual podemos mostrar que conhecemos a Deus é pela obediência a Ele. E a única maneira pela qual podemos mostrar que temos união com Cristo é pela imitação plena dele. O cristianismo é a religião que oferece o maior privilégio, mas também traz consigo a maior obrigação. O mandamento supremo, então, é amar. O amor pelos irmãos prova um andar na luz. Entretanto, o ódio aos irmãos demonstra escuridão. Ao lidar com os perigos das trevas, João fez do fundamento de seu apelo sua experiência em Cristo. Esse apelo foi feito aos filhinhos, rapazes e pais. Esses são advertidos contra o mundanismo, que é descrito como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a vanglória da vida. Com Deus significa o amor do Pai, que o torna a consciência suprema da alma. Tendo esse amor, as coisas do mundo passam. Mas vamos nos deter um pouco mais nesta passagem. João vê as coisas como sempre as vê, em termos de preto e branco. Como diz um estudioso da Bíblia, não pode haver um vácuo na alma. Esta é uma questão em que não há neutralidade. Um homem ama o mundo ou ama a Deus. O próprio Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. A escolha final permanece a mesma. Devemos aceitar os padrões do mundo ou os padrões de Deus. João tem duas coisas a dizer sobre o homem que ama o mundo e se compromete com ele.
Primeiro, ele expõe 3 pecados que são típicos do mundo. Existe a concupiscência ou o desejo da carne. Para a maioria de nós, essa expressão tem a ver exclusivamente com o pecado sexual. Mas no Novo Testamento, a carne é aquela parte de nossa natureza que, quando está sem a graça de Jesus Cristo, oferece uma ponte para o pecado. Inclui os pecados da carne, mas também todas as ambições mundanas e objetivos egoístas. Estar sujeito ao desejo da carne é julgar tudo neste mundo por padrões puramente materiais. É viver uma vida dominada pelos sentidos. É ser glutão na comida, confortável no luxo, servil no prazer, luxurioso e negligente na moral, egoísta no uso de posses, independentemente de todos os valores espirituais. É ser extravagante na satisfação dos desejos materiais. O desejo da carne independe dos mandamentos de Deus, do julgamento de Deus, dos padrões de Deus e da própria existência de Deus. Quem exige um prazer que pode ser a ruína de outros, quem não respeita a personalidade dos outros na satisfação de seus próprios desejos, quem vive no luxo enquanto outros vivem na miséria, quem fez um Deus de seu próprio conforto e de sua própria ambição em qualquer parte da vida, é servo do desejo da carne. Mas existe também a concupiscência ou desejo dos olhos. É o espírito que identifica a ostentação pródiga com a verdadeira prosperidade. É o espírito que nada pode ver sem querer adquiri-lo e, tendo-o adquirido, ostenta-o. É o espírito que acredita que a felicidade pode ser encontrada nas coisas que o dinheiro pode comprar e outros podem ver. E não existe valores além do material. Mas também existe o orgulho, o vazio da vida. Aqui João usa uma palavra grega muito vívida, a lazoneia. Para os antigos moralistas, era o homem que reivindicava posses e conquistas que não lhe pertenciam para se exaltar. O alazon, por assim dizer, é o fanfarrão, o egoísta e o pretensioso. Sua conversa é uma vanglória contínua sobre coisas que ele não possui e toda a sua vida é gasta na tentativa de impressionar todos que encontra com sua própria importância inexistente. Como João o vê, o homem do mundo é o homem que julga tudo por seus apetites, o homem que é escravo da ostentação pródiga, o fanfarrão arrogante que tenta se tornar um homem muito maior do que realmente é. E então vem um segundo aviso de João. O homem que se apega aos objetivos e caminhos do mundo está dando sua vida a coisas que literalmente não têm futuro algum. Todas essas coisas estão passando e nenhuma é permanente, todas são efêmeras. Mas o homem que faz de Deus o centro de sua vida, entrega-se às coisas que duram para sempre. O homem do mundo está fadado ao desapontamento. O homem de Deus tem certeza de uma alegria eterna. Como acabamos de ver, o primeiro perigo é o mundanismo. Vem então o segundo perigo para a comunhão, que é o anticristo. O espírito do anticristo é negar que Jesus é o Cristo, o que envolve a negação do Pai e do Filho. Qualquer sistema de ensino que torne Jesus algo menos do que ele é, declarado nos escritos dos evangelhos, é a expressão do anticristo. A Igreja de Deus precisa estar sempre vigilante contra tais tendências e ensinamentos. Ser influenciado pela filosofia e sabedoria puramente humanas levará a Igreja ao cativeiro do anticristo. Portanto, que os filhinhos permaneçam nele,
para que na sua vinda haja ousadia, intrepidez e não vergonha. No capítulo 3, a carta agora passa para uma discussão sobre a comunhão dos santos com Deus, que é evidenciada pelo amor. A esperança nascida do amor terá como resultado inevitável a purificação de quem a possui. O apóstolo mostra que em Cristo não há necessidade de ninguém pecar, e que, se o fizer, viola o próprio princípio de vida que o torna filho de Deus. A prova da comunhão com Deus é o amor, e, portanto, deve ser encontrado na retidão de conduta e no amor manifestado para com nossos irmãos. O resultado dessa comunhão com Deus será inevitavelmente o ódio do mundo por nós. O amor de Deus pelo homem é espiritual e perfeito e segundo a luz, que sempre repreende o pecado. É esse elemento que desperta o ódio dos homens. Apesar disso, o ódio do mundo deve ser respondido com amor, e isso se expressa até mesmo em questões materiais. Nosso amor deve ser por atos e de verdade, e não por palavras e somente com nossas línguas. O teste pelo qual podemos saber que somos da verdade é um coração tranquilo diante de Deus. Dúvidas ou incertezas são resultados de pecado. Paulo já nos disse que tudo que não é de fé é pecado, como podemos ler na carta aos Romanos, no capítulo 14, verso 23. Ousadia para com Deus é o resultado de uma experiência tranquila e pacífica, de conhecermos a Deus através de sua palavra e sermos resolutos no objetivo de obedecê-la e nos afastarmos do pecado. O lugar de paz é poder habitar nele. Permanecer nele significa obediência. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece nele, como diz João. O apóstolo nomeia os mandamentos. Eles são 2 em número e incluem todos os outros assuntos. O primeiro é que devemos crer no nome de Jesus Cristo, e o segundo é que devemos amar uns aos outros. É assim, queridos, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.